essa pessoa que perguntou, né, uma dúvida. Como o povo sabe que Alexandre era loiro? E aí, nesse mesmo post, que eu coloquei esse Alexandre de fato bastante loiro aqui, de olhos azuis, tem essa imagem aqui, que é um mosaico, né, encontrado na cidade de Pompeia, que é o chamado Mosaico de Alexandre, que mostra um Alexandre um pouco diferente, né, que lembra um pouco mais o Colin Farrell lá do filme de 2004, né? Aqui, mas ele é louro também, né? Só que ele tem o olho escuro. Mas ele tem esse cabelinho comprido, que um pouco mais comprido, que aparece realmente em muitas estátuas. A gente tem muitas estátuas de Alexandre, né? Mas esse mosaico ele é particularmente interessante porque ele é colorido, né? As estátuas perderam a cor, muitas delas eram coloridas também. Mas as estátuas antigas que a gente tem de Alexandre, a maioria está na cor do mármore mesmo, a gente não consegue saber muito sobre a questão de cores. Mas a gente tem esse mosaico de Alexandre, né? Deixa eu até colocar aqui. Alexander. Que mostra também Dario, né? E é interessante, Dario é o líder persa, o rei persa, né? Dario III. E ele aparece também nesse mosaico, porque ele provavelmente é uma reprodução, né? Uma representação, melhor dizendo, da Batalha de Issus ou outra batalha, a Batalha de Galgamela também pode ser, né? Aqui está escrito Batalha de Issus, mas o mosaico não fala qual batalha que é, mas alguma batalha em que Alexandre viu Dario. Então a gente tem Alexandre aqui, né, no seu cavalo Bucéfalo, que é esse belíssimo nome de cavalo, né? E esse é o Dario III com o seu cocheiro, né? O seu piloto de carruagem aqui, o retirando do campo de batalha. E aqui a gente tem uns persas que não parecem nada, né, com os persas que colocaram lá na série da Netflix. E depois a gente comenta sobre essas questões de aparência dos persas também. Mas enfim, então a gente tem esse mosaico e aqui o Alexandre tem cabelos castanhos e olho escuro, né? Mas tem uma fonte mais tardia, de 300 mais ou menos depois de Cristo. Esse mosaico, na verdade, ele também não é tão antigo, mas há uma possibilidade dele ser baseado em um mosaico um pouco posterior, só algumas décadas posteriores ao próprio tempo de Alexandre. Então, por isso que se dá uma fidelidade a essa representação muito grande. Mas a gente não tem o original, né? E é possível que não exista o original, mas há pistas de que de fato é uma cópia de um original mais antigo. Mas, de qualquer forma, tem uma fonte antiga que mais ou menos, mais ou menos dos anos 300, que é o Romance de Alexandre, cheio de lendas de Alexandre. Alexandre luta com dragões e uma série de coisas. Mas nessa história, Alexandre tem heterocromia. Ele tem um olho verde, se eu não me engano, e outro castanho. Ou um azul e um castanho, acho que é um verde e um castanho. Mas ele tem um olho de cada cor, que é uma coisa que acrescenta a aparência extravagante de Alexandre, né? Extraordinária de Alexandre, melhor dizendo, né? É um sinal de que ele realmente é diferente do resto dos mortais, positivamente, né? Então, é um sinal, por exemplo, da sua divindade, talvez por meio de Zeus ou de Amon. A gente pode falar depois sobre a questão da divindade de Alexandre também, que é um ponto interessante em Plutarco. Mas aqui, né, já que a gente pegou esse. Ah, não, antes disso, deixa eu pegar o Plutarco mesmo. O Plutarco descreve a aparência de Alexandre também. Eu até selecionei o trecho aqui, depois que eu vi a pergunta, eu fui lá no Vidas Paralelas e marquei para achar mais fácil. E o Plutarco diz que ele era muito branco, né? Quer ver? Deixa eu achar aqui. Só que o Plutarco ele está assim 300 anos depois de Alexandre, né? Mas o Plutarco contou com uma documentação sobre Alexandre que a gente não tem mais hoje. Então o Plutarco fala sobre Alexandre já no primeiro para o segundo século, né, por volta do ano 100, mais ou menos. Então, uns 400 anos aí depois de Alexandre, quase. Mas ele teve acesso a cartas, algumas coisas que se perderam depois no tempo, né, que outros autores citam também. Por isso que a gente sabe que Plutarco não está inventando. Esse arquivo, inclusive, ele está disponível gratuitamente no. Se vocês procurarem Vidas Paralelas Alexandre e César Plutarco, tem uma edição em português de Portugal, da Universidade de Coimbra. Vocês podem encontrar isso gratuitamente aí, disponível no site da universidade mesmo, que foi de onde eu peguei esse, né? Então aqui diz, né, que. Ah, não, isso aqui está falando do Filipe. Aquela coisa que eu falei do Filipe, né, do pai de Alexandre o Grande, né, Filipe II, que diz que ele perderia um dos olhos e por ter colocado o olho na porta, né, na frincha da porta, na fresta da porta, para espiar o deus, né, Zeus ou Amon, quando ele, na forma de uma serpente, estava no leito com a sua mulher, né, o momento em que Alexandre o Grande é concebido, né, porque tem essa história da divindade, da semidivindade, pelo menos, de Alexandre. Aí o Plutarco relata isso, mas não é esse o trecho que eu queria, não. Eu queria o trecho sobre os olhos dele. Aqui ele falando da questão da história, né, que eu tinha falado. Fala também, né, de outra história da mãe de Alexandre sendo impregnada por um raio
que seria a ideia de que ele é descendente de Zeus, né? Ela sonha, na verdade, com uma trovoada e um raio atinge o ventre dela e depois aparece grávida, né? Os adivinhos interpretam esse sonho porque tem um selo e se o ventre dela está sendo selado é porque há algum conteúdo dentro desse ventre, então a concepção de Alexandre acontece nesse período, segundo algumas histórias, enfim. Então esse é o teor de muitas das fontes antigas, né, do que circulava antigamente sobre Alexandre. E eu acho que está claro, assim, que a gente não pode levar isso assim com muita ingenuidade. Mas eu não estou achando a questão da aparência dele aqui. Ah, enfim, depois eu volto, se vocês tiverem interesse nisso, depois eu volto nisso aqui. Mas, enquanto isso, vamos ou eu procuro aqui, porque eu tô demorando demais pra achar. Não, deixa eu achar aqui. Não vai dar muito trabalho, não. Cadê? É uma das primeiras coisas que ele fala, é no inicinho. É no inicinho aqui. E eu marquei, então. Aqui, ó, pronto, achei. Que ele tá falando aqui que Alexandre só aceitava, né, que Lisipo, que era um escultor específico, fizesse imagens dele, porque deixava ele muito bonito, né? Ele era retratado de forma digna. E aqui fala, né, que Apelles, né, um pintor, a gente não tem essa pintura, é, pintou Alexandre brandindo um raio, mas não lhe respeitou a cor da pele, porque ele fez a pele dele demasiadamente morena e escura. E o Plutarco diz que não, que ele tinha uma pele clara e essa brancura tornava-se rosada, sobretudo no peito e na cara. Dizia-se também que a pele dele exalava um cheiro muito agradável e que a boca, como todo o corpo, tinha uma fragrância tal que lhe impregnava as roupas. E ele diz que busca isso nas memórias de Aristóxeno, né? Aristóxeno. Então, assim, vocês veem aí, mais uma vez, né? O teor com o qual as fontes antigas dão testemunho de quem era Alexandre, de qual que era a sua aparência física, né? Não é uma coisa assim, uma mera descrição neutra. É realmente uma romantização aqui já, né? Uma divinização até dele, né? A questão da pele clara, resplandecente como a neve, isso é muito associado a figuras que são divinizadas, era uma coisa bem vista, né? Esteticamente nessa cultura. E também, claro, a questão do cheiro, né? A sua fragrância. Então, assim, esse tipo de descrição também não é a palavra final sobre como Alexandre era efetivamente, por causa dessa elaboração, né, poética, lendária, mitológica que se faz sobre o personagem. Então, muitas vezes também as pessoas têm isso, né? Vem o Alexandre na Netflix com essa aparência e pensam assim, né? Ah, ele não era assim porque Plutarco fala que, na verdade, ou se ele fosse mais, tivesse a pele mais morena, né? Fala assim, ah, não, Plutarco fala que ele era branquinho. Bom, mas será que Plutarco é tão mais crível assim do que a Netflix, né? Bom, um pouco mais crível, né? Mas assim, não tanto. Mas segundo o mosaico de Pompeia, né? Alexandre teria realmente o cabelo mais escuro os olhos mais escuros. Acho que não tem outra. Aí tem várias outras representações de Alexandre aqui. Essa é uma representação de Alexandre também, já num texto aqui em árabe, né? E aqui também ele já medievalizado, né? Lutando contra dragões, o exército de Alexandre o Alexandre está aqui, né? Pela coroa a gente identifica lutando contra esses dragões, né? Então, assim, para dizer também que em outros períodos históricos a precisão na representação a fidelidade quanto à sua aparência física não foi um ponto forte, assim, né? Uma preocupação forte das pessoas. Eu diria até que a Netflix hoje tem uma preocupação maior com fidelidade histórica do que tem esses manuscritos é, árabes, né, e latinos medievais. O que não significa que ela seja fiel, né, mas eles eram mais infiéis ainda. E sobre essa questão de aparências ainda, a gente pode voltar lá no mosaico de Pompeia. Caramba, deixa eu abrir aqui no outro. Ah, já está aqui, já está aberto aqui. É, que é essa representação dos persas que na Netflix aparecem dessa forma, né? Alexander Netflix, né? Aparecem de uma forma, eu queria ver uma formação aqui persa aqui, né? Por exemplo. Essa não está tão boa porque não mostra tanto o exército ao fundo. Mas essa aparência, eu fiquei com a impressão assim que durante a série era como se Alexandre o Grande estivesse enfrentando Saladino, né? Ou alguma algum povo assim mais turco ou coisa do tipo assim medieval, porque eles usam cimitarras, né, que são aquelas espadas curvas bem tipicamente assim medievais na região ali do Oriente Próximo. Eles usam turbantes que também não são característicos da época. Aqui a gente tem esses panos, né? Essa
esses. Como é que chama isso? Bom, enfim, essa cobertura de tecido, né? Mas não é propriamente o turbante que aparece em algumas figuras nesse exército. Eles têm uma aparência realmente de turcos otomanos ou uma coisa parecida. Mas assim, como eu disse que a minha expectativa em relação à parte da dramatização era nula, né? Eu nem acho que, sei lá, nem prestei tanta atenção assim para criticar essas coisas. Eu acho que não, sei lá, não é. Eu acho que é muito mais importante a questão da historicidade no discurso ali dos especialistas. Não sei, né? Porque isso, essa questão de imagem acaba tendo uma impressão muito forte nas pessoas, né? Quando você vai imaginar os persas depois de assistir esse seriado da Netflix, você tem essa imagem. Na minha opinião, não é um grande problema, assim. É uma imprecisão histórica, mas é muito pior se você imaginar, por exemplo, que Dario era um rei totalmente despótico, né? Que era uma figura meramente autoritária, por contraposição a Alexandre, que era mais democrático, mais republicano, ou coisa do tipo, né? Esses estereótipos eu acho que são muito piores, e não aparecem muito na série, não, mas e aparecem muito em filmes, né? Acho que são muito piores do que a questão de se usava-se ou não turbante na Pérsia de 300 a.C., né? Então eu tendo a me preocupar mais com os discursos ali do que com a parte de figurino, etc. Mas é, é uma coisa que é relevante, né? Se eles têm, se a série tem, por exemplo, esse tipo de material, né? Por que não se basear nesse tipo de representação, que são essas roupas de pano, geralmente essas roupas de essas armaduras de couro, né? Também não é nada típica desse povo e nem dessa época. É muito mais comum as coberturas de pano grosso, né? Que aparecem, por exemplo, no mosaico aqui de Alexandre. Então, assim, eles tinham material disponível, de fácil acesso, poderiam ter dado maior valor a isso na criação aí de figurinos e tal, mas na minha opinião não é o ponto mais preocupante, por isso que eu acho que nem vou gastar tanto tempo falando disso aqui.